Olá, aguardando vocês chegarem aqui para a nossa transmissão. Está oficialmente marcado para 9 horas, mas já estou aqui começando o teste, ligando para chamar você para a transmissão. Queria que quem fosse chegando aqui no Face me desse um retorno, se está ouvindo bem, se a imagem está boa, se a internet está boa, para que a gente possa fazer uma comunicação melhor, ok? Você que está chegando aqui pelo Face, vai deixando aí para mim se a internet está boa, como é que está o áudio, como é que está o som para você. Daqui a pouquinho a gente começa. Deixa eu sincronizar aqui porque a gente vai transmitir pelo Instagram e pelo Face. Mas se você já está online, diz para mim o que você está conseguindo ouvir, como é que está para você, está chegando a minha imagem, como é que está o som. Vai me dando uma boa noite aí, só para eu saber que está tudo funcionando. Daqui a pouco a gente começa a liberar conteúdo aqui para vocês. Deixa eu conectar pelo Instagram também. Ufa, chegou o dia. Que bom que você está aqui comigo. Ligando aqui o Instagram. Alguém já curtiu aí. Uau, que bom. Falando aqui para as duas mídias simultaneamente, Facebook e Instagram, e com uma grande expectativa de poder compartilhar algumas coisas que ao longo da minha história Deus foi liberando, ministrando para mim. Eu quero que seja bastante interativo, tá, pessoal? Conforme vocês forem chegando, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta. Vou tentar responder o máximo do que vocês colocarem para mim. Aquilo que eu não consegui responder na live de hoje, a ideia é que possa se tornar uma série, tá bom? A gente vai falar sobre escrita, dar algumas dicas, e aí ampliar o assunto. Então, se eu não conseguir, claro, imagino que eu não vou conseguir responder tudo hoje, a gente vai acumulando conteúdo aí para as próximas transmissões, tá bom? Então, eu quero que seja bem interativo, que você faça suas perguntas, que você deixe seus comentários, tá bom? Já tenho aqui algumas pessoas online chegando. Vai dizendo para mim, você que está chegando agora, vai dizendo o que você está achando da transmissão, da sua internet, o que você está achando do som, da imagem, da luz, da minha barba, se eu estou bonito, se eu estou bem arrumado. Brincadeira, gente. Só para ter o retorno de vocês aí, para que eu possa começar então a liberar conteúdo sabendo que está tudo bem. Já vejo que algumas pessoas estão me dando um feedback aqui que no Instagram não está abrindo. Deixa eu conferir o que pode estar acontecendo. Vou fechar e abrir de novo no Instagram. Obrigado pelo feedback, tá bom, Pablo? Vou tentar novamente, para que a gente possa atingir, né, um público maior. A gente tem que trabalhar com todas as mídias. Perdi mais cabelo, Pablo? Que isso? Agora eu estou tentando compensar com a barba. Alguém me deu essa dica. Deixa a barba que dá uma disfarçada na parte de cima. Aí eu tô deixando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre escrita. Meus parabéns aí pra Ísia, Pablo. Manda um beijão pra ela. Legal, legal. Vai compartilhando, vai compartilhando. Olá, Getumário. Bem-vindo. Que bom que você tá aqui, tá me assistindo. Acho que eu tô conseguindo pegar a conexão aqui do Instagram. Já estou ao vivo pelo Face, estou tentando entrar aqui pelo Instagram. Você que está me assistindo no Instagram também, me dá um retorno se está chegando para você a transmissão. Porque também realmente não está aparecendo aqui a live para mim. Não sei o que pode estar acontecendo com a transmissão do Instagram. Ok, Cat. Bem-vinda. A Cat está no Instagram. Dá um retorno para mim, vocês que estão chegando, tanto no Face quanto no Instagram. Se o som tá nítido para você, se a imagem tá boa, se a internet tá boa, para que eu possa já, então logo todo mundo estiver conectado, começar a liberar conteúdo aqui para vocês. Tia Marilda tá me assistindo? Beijo! Que bom que vocês estão online. Gente, é uma forma de matar a saudade também, né? Sinto saudade de conversar, né? Nesse tempo, então só pelas mídias, né, que a gente está podendo agora
ter essa interação. Que bom que você está aqui. Vejo que, ao que parece, a internet está boa, as pessoas estão interagindo, estão colocando aqui seus comentários. Vai compartilhando com seus amigos, envie esse link para alguém que você tenha lembrança agora, que vai se interessar por esse conteúdo. A gente vai falar sobre escrita. É um conteúdo que vai ser importante para cristãos que querem publicar, pessoas que já pregam, que já dão aula, que já ensinam, mas não deixa de ser um conteúdo bom também para quem quer escrever em qualquer outro segmento, não só segmento cristão, mas pessoas que trabalham com escrita. Eu sou professor de português, né, minha formação, terminei minha pós-graduação esse ano. Tá travando um pouquinho, ok? Para umas pessoas aqui tá travando um pouquinho. Para os demais, acho que pelo Face a transmissão tá funcionando bem, né? Pelo Instagram pode ser que... Vamos ver. Tem gente que está assistindo nas duas, eu estou olhando aqui. Que bom, gente, que vocês estão chegando, que bom que vocês estão me acompanhando. Então, vai compartilhando com seus amigos aí, porque, como eu disse, esse conteúdo pode ser bom, tanto para quem trabalha com escrita no meio cristão, quanto para o não cristão. É claro que eu vou falar algumas coisas bem mais aplicadas para quem quer ensinar a palavra de Deus, para quem quer pregar. Porém, acho que esse conteúdo pode ser útil para qualquer pessoa que quer aprender um pouquinho mais. Minha esposa já tinha me dado um toque. Felipe, por que você não fala um pouquinho mais, umas dicas de gramática, dicas de ortografia? Pode ficar tranquilo que eu não vou ser tão técnico aqui. Eu vou tentar dar dicas mais gerais, sem ficar aquela aula tão gramatical, né? Mas é mais para liberar a criatividade, para ajudar você a tomar a iniciativa de começar a escrever os projetos que Deus confiou no teu coração. Foi isso que eu coloquei no texto chamando para essa live, para ajudar esses projetos que já estão aí dentro de você, para eles virem à tona, para eles acontecerem. Então compartilha com seus amigos, vai ser um prazer. Vai ficar disponível no Face permanentemente, entre os meus vídeos, né? Você sabe que tem vídeos meus lá. Então no Face fica permanente, no Instagram fica por 24 horas. Então se por acaso você não conseguiu assistir hoje, ou seu amigo não conseguiu assistir hoje, né, você envia para que ele assista dentro de 24 horas pelo Instagram. Ok? A Denise está dizendo que está caindo na transmissão dela. Os demais do Instagram estão conseguindo? Só para saber se é um problema da minha internet ou da internet somente dela. Cat está conseguindo ver bem? Aqui pelo Instagram. Minha mãe. Leila, tá chegando bem a conexão aí? Que bom, ok. Tá travando um pouquinho, né, Cat? Som e imagem tá chegando, mas aí a tela de vez em quando trava. Isso acontece mesmo às vezes, mas pelo menos dá para concluir uma frase e vocês entenderem, né? Quem gosta de anotar, pega papel e caneta porque é uma aula, tá? É um aulão. Hoje eu vou liberar 5 dicas para sua escrita, tá bom? 5 dicas para melhorar a sua escrita. Quem gosta de anotações, pega papel e caneta. Eu queria que fosse bem interativo. Já vou começar a nossa aula. Quero que seja bem interativo, que você faça perguntas. Eu coloquei no meu history no Instagram que quem tivesse perguntas antecipadamente, mandasse para mim. Então, e eu vou tentar responder ao longo da transmissão e algumas eu vou deixar para o final. Tá? Mas se por acaso você tiver perguntas para fazer ao longo da live, escreve aqui nos comentários. Minha esposa está lá no outro cantinho me ajudando também, assistindo, vendo como está a transmissão. Ela vai anotando alguma coisa que por acaso eu não tenha respondido. E se não der para falar hoje, porque eu acho que é um assunto que de repente a gente não consegue contemplar numa transmissão só, se a gente não conseguir falar tudo hoje, eu prometo que eu faço outras partes para abordar outros assuntos dentro dessa área da escrita. Leila está falando aqui que está travando no Instagram. Leila, está travando, mas chega para você tudo? Você consegue ouvir? Se estiver chegando pelo menos o áudio de vez em quando a tela dando uma travada, ainda é normal, é da internet mesmo. Só não pode comprometer a qualidade completamente, né? Senão vai todo mundo pro Face. Eu acho que no Face está tudo funcionando bem, né? Chame pessoas para participar do vídeo, para assistir a gente. Eu acho que no Instagram a gente está com problema. Então,
se tiver assim muito complicado para sua compreensão, tenta ir lá pro Face, tá bom? Tenta ir lá pro Face. Eu vou continuar aqui, como eu anunciei que era Instagram, eu vou continuar aqui para chamar a galera para ir pro Face. Facebook do Felipe Mouta também, tá? Mas vamos tentar falar com ambas as mídias. Queridos, eu vou então começar a nossa transmissão. O tema que eu intitulei para essa aula foi Formando Escritores Cristãos. Já era um projeto que tinha no meu coração, porque vocês sabem que eu já publiquei livro, que eu tenho uma editora, que eu, né, junto com o Eduardo Denise, a gente tem trabalhado com venda de livros, como livraria, faço revisão de texto. Então a gente tem procurado ajudar muitas pessoas nessa área da escrita, né? E, consequentemente, essas pessoas, elas, não somente os que publicaram conosco, mas outros irmãos, mandam texto para eu ver como é que tá. Né? Tem gente me assistindo que já me mandou texto, mais de um. Né? Ah, dá uma olhada aqui. Nem sempre, irmãos, eu consigo ver tudo e tão rápido. Mas às vezes as pessoas querem ter uma opinião, né? Como é que tá a minha aula? Tá travando muito, né? No Instagram. Vou pedir então, irmãos, se estiver comprometendo mesmo a qualidade, vai lá pro Face para a gente conseguir transmitir melhor. Já estou vendo que tem alguns que estão desistindo do Instagram e indo para lá. Que pena, né? Mas eu estou no Facebook ao vivo também ao mesmo tempo, tá? Então, se você não conseguir, estiver comprometendo muito para você, vai lá, que dá para você pegar. Pelo que eu estou vendo aqui, tá bem nítido no Face. Então, a gente tem ajudado com a editora Fundamento muitos autores a publicarem suas obras. Porém, tem muita gente que me procura ainda, não somente para publicar, mas também para ter opinião sobre texto. Então eu pensei, começou a surgir no meu coração uma vontade muito grande de me dirigir às pessoas que gostam de escrever, às pessoas que querem aperfeiçoar a escrita, porque muita gente me pede conselho sobre escrita. Não apenas assim sobre como publicar livro, mas então é isso que eu pretendo fazer. Eu tinha até criado o projeto de fazer um evento, de chamar pessoas, fazer um curso presencial. E aí, diante do que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia, eu pensei, né, talvez pela internet seja uma plataforma maravilhosa da gente começar a liberar esse conteúdo, aquilo que eu queria fazer numa espécie de congresso, de curso, que não está descartado completamente, mas dá para a gente começar uma série de vídeos, uma sequência que possa te ajudar, tá? Eu não quero aqui apenas falar coisas gerais, eu quero poder trazer dicas mesmo que eu ouvi na faculdade, que eu ouvi na pós-graduação, que eu aprendi lendo, aprendi mexendo, procurando. Então, um pouquinho da minha história para começar. Eu acho que tem coisas que Deus chama a gente desde criança, né? Eu sempre gostei de histórias, eu sempre gostei de ler. Eu acho que é um passo para você que... Eu vou falar mais disso lá na frente. Você que quer começar a escrever, você precisa ler muito. Então, eu fui estimulado pelos meus pais. Eu acho que a gente tem que estimular nossas crianças a ler. A gente tem visto aqui na Mariana, né, como ela tem sido ativada a ser uma criança letrada, né, que gosta do livro, mesmo antes de saber ler. Ela tinha o hábito de pegar, né, igual a criança pega o livro de cabeça para baixo, assim, e ficar lendo, imitando a gente. Então, estimule isso nas crianças, né? Estimule que ela se aproprie do gosto pela leitura, de estar próxima de livros. Então, eu sempre fui uma criança que gostava de ler, porque meu pai também sempre gostou de estudar, sempre falava de livros, teve uma formação muito boa na época dele. E ao longo da minha vida, eu terminei o ensino médio, fui para a faculdade, eu falei isso na live com o pastor Cláudio. Fui para a faculdade de letras e nenhum jovem da minha idade tinha terminado o segundo grau, tinha ido para a faculdade de letras. As pessoas me paravam e perguntavam: você está fazendo administração ou direito? Eu falava: estou fazendo letras. E todo mundo não entendia, né? Por que letras? Eu falava: porque eu quero escrever. Eu estava lembrando disso esses dias. Já havia em mim uma semente. Deixa eu dar mais um recado. Tem gente chegando no Instagram agora. Vai lá pro Facebook que a conexão tá melhor, tá? Não sei porquê, o Instagram tá travando demais. Todo mundo tá dizendo que no Face tá nítido, tá bom? Dá um pulinho lá no Face. Então eu sempre tive essa
vontade de escrever. Desde a infância, me lembro que eu escrevi uma peça com 10 anos de idade, que foi, lembrei disso hoje, que foi apresentada no colégio, né? Era uma escolinha, foi na minha formação série do primário. Então, quis fazer teatro quando eu era criança, com 9 para 10 anos, né? Então, já gostava desse ambiente da escrita, da leitura, e nós devemos ajudar a fazer as crianças se apropriarem disso. Quando eu vi um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme conhecido, né? Que foi lançado em 2018. Eu vi esse filme com o Eduardo Denizzi. E nós saímos daquele cinema, eu saí com essa mensagem no coração. No filme, o personagem principal não é Paulo, por incrível que pareça, né? A história é sobre ele. Mas eu tive a percepção que a história girava muito em torno de Lucas. E Lucas, ele é muito claro com Paulo ali na prisão. Ele fala, olha, nós precisamos registrar para as pessoas como você ama Jesus Cristo. E Paulo falava, não, eu quero falar sobre Jesus Cristo. E Lucas falava, mas as pessoas precisam saber como você se relaciona com Jesus Cristo. E graças a Deus por Lucas, né? Que registrou no livro de Atos a história do apóstolo Paulo. E também graças a Deus porque pela sua soberania, você vai entender isso que eu vou dizer, Paulo foi preso, né? Paulo era muito ativo. Você conhece uma pessoa muito ativa? Eu tenho um amigo assim, que é muito ativo. E, de repente, como todos nós, né? Estamos numa ocasião, que tempo melhor do que esse para escrever? Não é verdade? Paulo foi preso e durante boa parte do tempo que ele esteve preso, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ok. Pastor Cláudio está dizendo aqui que o Ian está lendo o meu novo livro. Que ótimo. Depois pergunta aqui o que ele achou. Então o apóstolo Paulo ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, muito provavelmente preso. Tá? Então aquela situação favoreceu a que a gente tivesse o que a gente tem hoje. A Bíblia como a gente conhece. Pessoal do Instagram, vou fazer um golpe de misericórdia aqui. Vou fechar e vou abrir de novo para ver se dá jeito, tá, gente? Porque realmente, se não tiver jeito, tenta ir lá. Tenta ir lá no Face, tá bom? Porque no Face eu tô ao vivo também. Vou tentar aqui, pessoal. Vou tentar mais uma vez para a gente poder ter duas mídias funcionando. Fica tranquilo que vai ter prorrogação, tá? Tô atrasando aqui para começar o conteúdo. Se tiver que passar um pouquinho, uns minutinhos, eu passo. Ok. E reiniciando aqui no Instagram para tentar melhorar a conexão com o pessoal. Então eu saí daquele... Tô falando... Ok? Tô falando sobre o apóstolo Paulo no filme. Então eu terminei de ver aquele filme e eu saí de lá com o Eduardo Denizzi com uma convicção de que a gente precisava escrever, desenvolver aquilo que Deus confiou a nós através da escrita. E eu sei que Deus também confiou a você coisas que você escreveu. Desde 2008 eu tinha um blog que eu comecei a escrever. Você tem pregações anotadas, papéis lá na sua gaveta, coisas digitadas de muitos anos. De vez em quando eu acho estudos meus de muitos anos. Então eu saí em maio de 2018 daquele cinema decidido a publicar as coisas que eu já tinha escritas. Então eu precisei reunir tudo que eu tinha, compilar e começar a publicar. Então eu publiquei o primeiro livro, que foi esse aqui, Discipulado e Maturidade. Tá? As pessoas perguntam, quanto tempo você levou para escrever? Eu levei um ano. Para montar, mas eu levei 10 a 12 anos para produzir tudo que está aqui. Foram pregações e aulas de muitos anos. Também a Carta ao Mundo, que foi o segundo livro, foi um ano para organizar o livro, mas eu já tinha aulas e pregações de muitos anos, entende? Então, o meu desejo hoje é que você pegue tudo que você tem anotado, escrito dentro de você e decida, olha, eu vou deixar algo registrado, eu vou deixar algo para as próximas gerações. Então eu já quero começar as minhas 5 dicas hoje tentando responder, começando
a primeira dica já respondendo uma pergunta. A Jéssica de Freitas, ela me perguntou assim pelo Instagram: como começar? Ótima pergunta que a Jéssica me fez. Como começar? Porque realmente é uma crise, né? A crise do papel em branco. Você está diante da tela do computador ali do Word, e aí? O Felipe falou, vou escrever. Escrever o que Deus me deu, a mensagem que eu carrego. E aí, de repente, dá um branco, né? Quantas vezes o professor dava uma folha de papel em branco pra gente, e aquela folha a gente travava na língua. Gente, eu acho que hoje até o Face deu uma travadinha aqui. Por favor, pessoal, não desiste de mim, fica comigo. A internet não está ajudando, mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Vamos vencer. Eu fiz uma alteração aqui, saí do meu Velox e fui para os meus dados. Vamos ver se ajuda. Vamos falar um pouquinho do uso da linguagem. Nós temos 4 formas de praticar qualquer linguagem, né? Uma é ouvindo, outra é falando, outra é lendo e a última é escrevendo. Quando você vai aprender o inglês ou um outro idioma, eles fazem um teste para saber se você está fluente na língua, e esse teste envolve essas 4 habilidades linguísticas, né? A habilidade de ouvir, a habilidade de falar naquela língua, a habilidade de ler e de escrever, né? Então, o nosso domínio também da língua portuguesa, da língua que a gente aprendeu, ele começa ouvindo. Todos nós aprendemos a língua portuguesa ouvindo os nossos pais. Se você crescesse em outro lugar, você aprenderia outro idioma. Então a gente começou ouvindo. Depois, porque a gente ouviu, a gente começa a adquirir, a tomar conta dessa tecnologia, vamos chamar assim, que é a tecnologia da fala. Então a gente começa a desenvolver a fala em língua portuguesa. Depois a gente vai para uma fase de escolarização, onde a gente começa a transformar esses sons da fala em grafemas, né? Em letras que tentam representar. A letra ela não representa fielmente o som, você sabe disso, né? Ela é uma representação, mas não vou me aprofundar nisso. Ela tenta transcrever um sistema que a gente já conhece da língua, a gente já ouve e já fala em português. Então a gente começa a colocar por escrito. Então a gente começa a aprender a ler primeiro e depois a escrever, ou os dois quase que simultaneamente. A questão que eu quero chegar hoje aqui é que nós, em geral, não somos treinados na prática da escrita diariamente. Então eu quero lançar um desafio para você. Escreva diariamente alguma coisa. Felipe, como assim a gente não é treinado na escrita? Vou te dar um exemplo comparando com as outras 3 habilidades. Tá? Todos os dias você ouve alguma coisa em português. Se você estiver estudando inglês, você sabe disso, que você precisa ouvir uma música, você precisa ir no aeroporto e ouvir a pessoa lá falando em inglês. Então, a imersão numa língua passa por ouvir. Todos os dias nós ouvimos em português. Todos os dias nós falamos. Todos os dias nós lemos. Por mais que você talvez não leia livros, você lê uma placa, você lê um aviso, você lê alguma notícia, você lê uma receita, você lê uma propaganda. Todos os dias nós lemos. Então, essas 3 habilidades da linguística a gente exercita. A gente ouve, a gente fala e a gente lê diariamente. Agora, quantos de nós que escrevemos diariamente? Tá? Então, eu quero deixar para vocês pensarem sobre isso, porque tem gente que pensa, mas estou na escola, o aluno muitas vezes fala, eu escrevo muito na escola, o professor bota a gente para copiar. Presta atenção, copiar do quadro não é escrever. Escrever é um texto autoral, não é ouvir uma letra de música e copiar. Entende? Pegar uma receita e copiar. Copiar não é escrever. Escrever, que eu estou te chamando a fazer diariamente, é um exercício de coisas que estão dentro de você e você utiliza essa tecnologia da escrita. Então você vai ver que das 4 habilidades do uso da língua, a escrita é a que a gente menos pratica. A gente menos pratica. E é claro que isso tem consequências. Eu quero ajudar você a destravar. Como a Jéssica perguntou aqui, como começar? Você precisa destravar alguma coisa em você para você começar a ser um instrumento de Deus também nesse meio escrito.
A gente está no mês da evangelização global e a gente não está podendo visitar as pessoas. Então, além de vídeo, além de live, além de foto, a gente também pode utilizar essa ferramenta da nossa escrita, tá certo? Como que a gente aprende a falar? Ouvindo e falando. Como que a gente aprende a ler? Lendo. Ok? E como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo. O que eu preciso fazer para escrever melhor? Escrever. Comece a escrever. Ok? Vou liberar então as 5 dicas. A primeira dica para destravar a tua escrita aí, você que está anotando. Quero começar a destravar a minha escrita. Primeira dica, desenvolva as suas frases. Ok? Desenvolva os seus enunciados. O que eu chamo de enunciado? É uma declaração. Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, como você acordou hoje? Eu queria que você escrevesse no papel. Você está aí com você? Escreve uma frase. Faz esse exercício aí comigo. Escreve aí no seu papel. Como você acordou hoje? Vou deixar você pensar. Gente, o que acontece enquanto isso eu não consigo parar de falar, então eu vou falando aqui. Enquanto você escreve como você acordou hoje. A maioria de nós é muito resumido naquilo que a gente deseja falar e se expressar. Nós gostamos de resumir as sentenças. Resumam a outra habilidade que eu vou trabalhar de repente em algum outro vídeo. Mas geralmente nós resumimos perdendo informações. Nós resumimos tirando coisas importantes. Então a primeira dica que eu dou para você escrever, para você conseguir comunicar a mensagem do Reino de Deus, é que você precisa desenvolver as pequenas frases. Alguém me dá um exemplo aí de uma frase? Escreve aí no comentário como você acordou hoje. Dá uma frase aí bem resumida. Com preguiça? Cansado? A Leila disse aqui, vou passar meus rascunhos a limpo. Isso com seu rascunho, Leila. Desenvolva suas frases. Eu vou dar o meu exemplo. Enquanto não chegou o exemplo de ninguém, vou dar o meu exemplo. 6º ano, o Felipe está lá no ginásio e a professora de História estava ensinando sobre um imposto chamado quinto. Você vai ver como eu aprendi com essa professora de História. E eu escrevi no questionário, era uma prova, e ela perguntou assim, o que foi o quinto? Gente, sabe o que eu respondi? Eu respondi, o quinto é a quinta parte. Na minha cabecinha, eu estava certo, porque eu sabia o conteúdo. Ela me chamou e perguntou, fala aí. Aí eu falei eu sabia o conteúdo. Eu tinha estudado. Eu sabia dar a resposta. Como muitos de nós, eu fiz uma pergunta simples aqui, né? Como você acordou hoje? E de repente você escreve assim, resumido, curto. E foi isso, eu respondi para ela, o quinto é a quinta parte. Aí ela disse para mim assim, Felipe, sua resposta está errada. E aí às vezes a gente tem a mania de querer que a professora dê meio ponto, considera alguma coisa, né? E ela disse, sua resposta está errada, você não pode dizer que o quinto é a quinta parte. É a quinta parte do que, para quê, quem cobrava. E aí ela começou a me dizer a resposta completa. Segura aí que eu vou te dar uma chave agora. Ela falou o seguinte, na época do Brasil, colônia, a metrópole Portugal cobrava a quinta parte do ouro da colônia em Vila Rica, Minas Gerais. Então aqueles que exploravam o ouro em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, deveria dar a quinta parte do ouro para Portugal. Ela falou, essa é a resposta correta. Então, daquele dia em diante, eu comecei a me policiar, porque, entende como é diferente você falar o quinto é a quinta parte? O quinto é a quinta parte. Peraí, quinta parte do quê? Quem está pedindo? Quem tinha que dar? Então, eu queria que você revisasse os seus textos. É possível, e eu também preciso me descontaminar disso, é possível que às vezes os nossos enunciados estejam muito curtos, muito objetivos e perdendo informação. Porque essa é uma informação importante que você precisa ter. A língua falada é diferente da língua escrita, tá? Aqui vai um comentário de professor. Na língua falada, eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou lendo as mensagens de vocês, tentando interagir. Por quê? Porque a fala, ela estabelece com o seu receptor uma relação de presença. Tá? Se eu estiver sendo muito rebuscado, vocês
Dei um retorno para mim, tá difícil, Felipe. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: na fala, o meu interlocutor, você, está presente enquanto eu estou falando. Então, nessa habilidade linguística da fala, é uma relação de presença. Se você não entendeu, você me interrompe, eu volto e explico de novo, eu faço uma pausa, a minha voz tem entonação, eu falo mais rápido, eu falo mais devagar, tem velocidade na fala. Então a fala ela é cheia de recursos que a escrita não tem. Então, gente, o que eu tenho que fazer? Eu preciso superar essa dificuldade que a escrita tem. Para colocar as pausas, para colocar a repetição, para supor, enquanto eu estou escrevendo, que o meu leitor pode não ter entendido algum conceito e eu tenha que repetir. Porque na escrita eu mantenho com o meu leitor uma relação de ausência e na fala eu tenho uma relação de presença. Porque o seu texto ele é lido por alguém em outro continente, igual tem livro meu que já foi para outro continente. Então, esse livro vai ser lido por uma pessoa que nunca vai poder me perguntar o que eu quis dizer. Né? O seu livro pode ser lido depois que você morrer, né? Como hoje a gente lê o que Paulo escreveu. Então, o texto escrito, ele estabelece com o seu leitor uma relação de ausência. Então, ele precisa ser desenvolvido. Então, a primeira dica tem a ver com isso. Desenvolva os seus enunciados. Ok? A Denise está me escrevendo aqui, Denise das Neves. Eu escrevo muito, sou muito detalhista. Exatamente, Denise. Denise é muito detalhista. Então, desenvolver o seu enunciado é uma forma de deixar tudo bem explicado, para que aquela pessoa consiga entender e não tenha nenhuma dúvida do recado que você quer dar. Porque às vezes, principalmente quando a gente vai fazer um texto teórico, técnico e até bíblico, devocional, uma explicação, numa narrativa nem tanto, mas num texto onde você vai explicar algo, você precisa ser didático, você precisa desenvolver o seu enunciado. Então eu te dou essa dica. É aquilo que às vezes está muito claro para você. Você lê e você entende tudo. Eu me lembro que eu cheguei para a professora de história e falei: professora, mas o quinto é a quinta parte mesmo. Para mim, eu já sabia a matéria. E aí quando ela falou para mim que minha resposta estava errada, eu falei: professora, eu lembro que eu disse isso para ela, mas você entendeu o que eu quis dizer. E ela falou: tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, mas a questão é que você não disse. Entendeu, gente? A gente não pode escrever e saber, as pessoas entendem o que eu vou dizer. As pessoas entendem agora, mas se lerem o seu texto daqui a 100 anos, não vão entender. Então você precisa superar essas dificuldades da diferença entre fala e escrita, né? Como eu disse, a fala tem muito mais recursos. A escrita não tem esses recursos, né? De velocidade, entonação. Ironia, por exemplo. Gente, ironia é uma coisa que a gente percebe na fala, mas no texto escrito a gente lê Machado de Assis e passa batido muitas vezes, não é verdade? Porque ele está sendo irônico e a gente acha que ele está falando sério. Muitas vezes. Então a interpretação do texto escrito é difícil. É muito mais difícil do que o texto falado. Segunda dica, que tem a ver com essa questão de perceber se você está sendo entendido. Confie o seu texto, mostre o seu texto a alguém. Essa pessoa precisa ler o seu texto. Alguém de confiança, porque às vezes você não quer colocar o seu texto público de imediato. E nem é bom. Você tem alguém de confiança, marido, esposa, alguém além do marido e da esposa, porque às vezes a gente torce um pelo outro, né? Apoia sempre. Né? Apoia e às vezes alguém de fora vai até trazer uma crítica maior do que o cônjuge. Mas mostre o seu texto. A segunda dica é: mostre o seu texto para alguém da sua confiança. Porque essa pessoa vai poder te dar os toques e entender, porque como eu disse, na tua mente está muito claro, o quinto é a quinta parte. Está muito claro, como é que alguém não entende isso? Mas pode ser que a outra pessoa ela vai fazer o papel do leitor. Ela vai pegar e não entendi isso não. O que isso quer dizer? Essa frase está mal construída. Então, o seu cérebro, muito importante isso, o seu cérebro fica viciado no seu texto, tá? O seu texto faz todo sentido para você, mas às vezes não faz para outro. Isso eu estou falando, gente, eu falo, os professores de português falam isso, tá? Professor de português escreve livro e dá para outro professor revisar. Porque chega um ponto que a gente não consegue mais ver, e isso serve para tudo na vida da gente, né? Chega um determinado ponto onde a gente não vê os nossos erros. Mesmo a gente conhecendo as regras gramaticais, ortográficas,
mas a gente não vê os nossos erros. O nosso cérebro, isso é comprovado, tá? Ele fica viciado nos nossos erros. A gente lê o nosso texto e ele está claríssimo para a gente entende tudo e outra pessoa lê e não entende. Aí quando alguém te mostra, você percebe. Então, segunda dica é: confie o seu texto a uma outra pessoa. O pessoal tá rindo aí, tá interagindo, legal. Mila tá anotando lá algumas coisas. Se eu tiver perdido algum comentário de vocês, ela vai trazer para mim. Terceira dica: antes de começar a escrever, defina o seu público-alvo. Porque o texto escrito é uma relação entre escritor e leitor. Então, o meu leitor modifica a minha escrita, sem dúvida. Né? O texto não é modificado, não é ditado simplesmente por quem está escrevendo. O texto ele é alterado significativamente para quem eu estou escrevendo. Você vai ver os 4 evangelhos, eles contam a mesma história, só que para públicos-alvos totalmente diferentes. Mateus fala para o judeu, deixa eu lembrar aqui. Marcos fala para o romano, Lucas fala para o grego, João é mais universal, fala para todos. Então, as ênfases, as escolhas de palavras, as explicações que cada um dá, tem tudo a ver com o seu público. Então, antes de você começar a escrever, você tem que pensar assim: vou escrever para mulheres. Então, qual é a característica do meu texto? Vou escrever para todos, vou escrever para jovens, vou escrever para adolescentes, vou escrever para crianças. Né? O meu público-alvo é infantil. Shalom, Glaucio, bem-vinda. Então, defina o seu público-alvo, para quem você vai escrever. Seja uma aula, seja uma pregação, seja um post no Facebook, vai pregar para que público? Né? Então, saiba o seu público. Quem é o seu público? Quem são as pessoas que você quer alcançar? Quando você estabelece quem é, para quem você vai se dirigir, com certeza isso vai mudar coisas na sua escrita. Quarta dica: conte histórias para ilustrar. Olha, isso aqui é precioso. Eu já assisti vários lugares, pessoas que orientam a escrita, várias aulas assim como essa minha, várias lives que falam isso. Que contar histórias é uma arte maravilhosa para prender a atenção das pessoas. O vídeo de hoje, tirando aí as oscilações de internet que me atrapalharam bastante para começar, mas o que eu tentei fazer no começo foi contar a minha história, que eu escrevi uma peça na 4ª série, que eu vi um filme, aquele filme me despertou para escrever. Então, iniciar algo contando uma história é uma excelente maneira de chamar o seu público. Porque, em geral, gente, as pessoas, quando você começa um vídeo falando aqui, gente, vou ensinar as conjugações do verbo viajar no futuro do pretérito. Nossa, se eu começar uma live assim, a audiência é lá embaixo. Né? Mas, quando você começa contando uma história, aquilo tem um poder de prender. E, assim, eu gosto de fazer todo o ensino com base em coisas que eu li, que eu conheço, mas olhando para a Bíblia. Qual era o método de Jesus? Ele não fazia assim? Ele ia ensinar o reino de Deus. E aí o que ele fazia para ensinar o reino de Deus? Ele dizia assim: o reino de Deus é igual a um homem que saiu para lançar semente na terra. Max Lucado, Hugo está comentando aqui, né? A técnica do Max Lucado. Maravilhoso, é um poeta. O Max Lucado ele não é tão preso a dar conteúdo, não é verdade? Ele não é um livro técnico de dissertação. Depois a gente vai falar, acho que em outro dia, das diferenças entre textos, e a gente pode até citar autores e seus estilos diferentes. Mas a técnica de Jesus era essa, era parábola, era começar contando uma história. Então, mesmo num livro, por exemplo, meus 2 livros, talvez numa próxima live eu fale da diferença entre tipos de texto, né? Meu livro, ele não é um livro narrativo, não é um livro de histórias. Né? Ele é um livro que é mais dissertativo, argumentativo, que propõe uma tese e procura defendê-la. Porém, principalmente nesse aqui, Discipulado e Maturidade, o primeiro capítulo do livro é uma narrativa. É uma narrativa real, uma biografia da minha história de discipulado com um dos meus primeiros pessoas que eu discipulei. Então, é uma forma legal
eu tenho certeza que se você ler o primeiro capítulo, você vai querer ter o livro todo, né? Por quê? Contar uma história é uma excelente ferramenta de você atrair o público, né? De você atrair a pessoa e ela ficar presa e querer ler todo o restante. E Jesus fazia isso, como eu disse aqui, através das parábolas, tá? Então, conte histórias. Você vai começar uma pregação, conte uma história logo de começo, né? Conte a história de como aquela palavra veio até você, dê um exemplo, né? Às vezes você está dando uma coisa muito teórica para as pessoas. Quando você dá um exemplo, as pessoas entendem. Ah, o reino de Deus é igual a um homem que vendeu um campo. E aí vai, né? Conte uma história que as pessoas vão entender. Agora sim, observações importantes. Cuidado. A Yasmine está pedindo se eu posso disponibilizar esse conteúdo posteriormente. Yasmine, eu não pensei nisso, mas eu vou pensar. Colocar isso, né? De forma escrita também. Afinal, estou falando sobre escrever, né? Tá certo. Estou falando sobre contar histórias. Estou na 4ª dica. Me ajude aí se eu estiver perdido no número, porque eu já fugi da minha ordem aqui. Quando você for contar histórias, uma observação importante: cuidado com a ética. Cuidado com a ética. Cuidado para não ferir pessoas, ofender pessoas nos seus escritos, tá bom? Quando a gente fala, a gente às vezes já causa um turbilhão, não é verdade? Quando a gente fala. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas, né, estão muito... Há uma agitação muito grande com o que se fala. Imagine o texto escrito, que não tem para onde correr, ficou escrito ali. Então, quando você vai contar a história da vida de alguém, da sua vida, sempre se certifique de que as pessoas autorizaram que você usasse o nome delas, ou contasse a história delas, ou fizesse uma menção, porque às vezes a gente não conta o nome, mas faz toda a descrição que dá a entender que é a pessoa, né? Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que eu também na editora zelo muito, sempre converso com os autores. E também cuidado para se proteger, porque também às vezes a gente conta a nossa história e se expõe, né? Vocês sabem como eu e Camila, a gente procura tanto preservar a nossa privacidade, a nossa família. A gente guarda isso como um princípio, né? É um tesouro para a gente, a nossa família. Então, às vezes a gente compartilha alguma luta, alguma derrota, alguma coisa mais particular, mas a gente tem muito cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas elas abrem a vida de uma forma muito grande e você precisa estar em acordo com a sua família, com a sua casa, para que isso aconteça. Sempre levando em consideração que você tem filhos, né? Que não, a sua mensagem não tem a ver só com você, tem a ver com as pessoas próximas de você. Se você é casado, você representa a sua mulher e ela te representa. Então você não pode simplesmente sair falando e dizer, mas eu me responsabilizo, sou eu. Então cuidado com essa questão de contar história para você não ter problemas éticos com isso, ok? Eu posso utilizar uma linguagem, uma pergunta que me fizeram, uma linguagem mais informal? Eu posso utilizar gíria? A gente chama de coloquialismo. Eu posso utilizar a linguagem coloquial? É uma pergunta comum que me fazem. Depende, tá? Por quê? Linguagem informal, gente, não é o português errado, né? Linguagem informal, por exemplo, quando você faz a contração da preposição para e você fala pra, isso já é uma marca de informalidade, né? Para você estar comprando, é uma contração do verbo estar, né? Estamos, vamos nessa. Essas abreviações, essas contrações tão normais da língua falada, elas têm que ser usadas com alguns critérios no texto escrito. Quando eu faço um texto, voltando então às diferenças entre textos, um texto dissertativo, onde eu vou defender uma tese e mirando num determinado público-alvo, eu estou escrevendo para pastores, estou escrevendo para líderes, estou escrevendo para um determinado público, não é recomendado, ok? Mas quando eu vou falar, por exemplo, para jovens, é possível você colocar uma gíria ou outra, ok? Para alcançar aquele público, para falar a língua deles. Não é isso que a publicidade faz? A publicidade não usa a linguagem popular muitas vezes? A publicidade quer alcançar, então tudo depende do seu público-alvo. Também quando você faz narrativa, quando você conta uma história de alguém,
Às vezes o personagem vai falar daquela forma. Então, nenhum problema quanto a isso. Então, guarde isso, a questão do uso de gírias e de linguagem informal. Se for um personagem falando ou dependendo do seu público-alvo, tá bom? Quinta e última dica. Vamos lá. Depois da quinta dica não é o fim ainda não. Tem mais 2 perguntas aqui para eu responder e depois eu vou deixar aberto caso alguém queira falar mais alguma coisa. Eu já não sei que horas são. Alguém bota a hora aí para eu ficar ligado? Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Acho que eu tenho tempo. Vamos lá. Quinta dica. Ensine e, se possível, divirta-se e se emocione. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é muito preocupado em passar conteúdo. Então a gente tem um texto bíblico que falou no nosso coração, a gente tem uma palavra profética que Deus liberou para a gente, e a gente quer muito liberar conteúdo. Olha, tem uma revelação aqui no texto que eu li de Abraão, e eu quero colocar ali na minha pregação, está queimando dentro de mim, eu quero divulgar. E às vezes a gente está muito preocupado com o conteúdo. Só que você sabe que para algo ficar na memória... Obrigado, Yasmine, acho que eu tenho 15 minutos. Para algo ficar na memória, para algo fixar, para um conhecimento ser formado dentro de uma pessoa, a emoção está muito vinculada. Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Sobre tentar emocionar. Então, por que um livro literário a gente não esquece muitas vezes? Porque aquele livro faz a gente viajar, faz a gente chorar, faz a gente se emocionar, faz a gente dar risada. Então, quando você ri de um livro, quando você chora, aquela lágrimazinha de canto de olho num livro, aquilo marca para você. Então, às vezes a gente é muito preocupado em jogar conteúdo. Jogar conteúdo, jogar informação, jogar conteúdo, jogar informação. Essa é a minha quinta dica. Eu quero dizer para você que já tem gente falando aí, vou revirar meus papéis, vou passar limpo, vou desenvolver o meu parágrafo, vou explicar melhor o que é o quinto. Tente não apenas desenvolver o tema, tente também emocionar, divertir, alegrar as pessoas, sabe? Aquilo de alguma forma, por incrível que pareça, isso fixa o conteúdo, isso faz o conteúdo ficar na memória das pessoas. Eu me lembro quando eu li A Cabana, gente. Depois eu posso fazer uma live só falando de livros que eu li. Eu lembro o dia e onde eu estava quando eu terminei de ler aquele livro. Eu me lembro o dia onde eu estava quando eu li um determinado capítulo daquele livro. Né? Porque a emoção que aquela escrita causa faz você fixar o ensino. Então, gente, é muito importante que você não se prenda somente a conteúdos, mas usa a maravilhosa tecnologia da linguagem para divertir, para emocionar. Tá bom? Recapitulando, vou falar aqui mesmo que esteja fora de ordem. Você que chegou agora, o vídeo vai ficar disponível no Facebook, constantemente entre os meus vídeos, e no Instagram por 24 horas. Tá? Primeira dica, desenvolva suas frases. Não fale resumidamente. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a pregar, gente, sobre essa questão de ser muito resumido. Quando nós vamos para o púlpito e a gente começa a pregar, a gente já sabe início, meio e fim o que a gente vai falar. Não é verdade? A gente sabe início, meio e fim. Só que a pessoa que sentou lá para me ouvir, ela não sabe início, meio e fim. E às vezes a gente chega na pregação e a gente já solta tudo, porque a gente já sabe como vai terminar o que a gente vai pregar. Aquela pessoa não sabe. Então, assim como o Espírito Santo foi trabalhando contigo e construindo um entendimento, uma convicção, até que você chegasse a uma conclusão, faz esse mesmo caminho com a pessoa, faz o mesmo caminho que o Espírito Santo fez contigo, de te ensinar passo a passo até chegar. Aqui a Angélica está comentando aqui, minha colega Angélica, A Cabana foi o melhor livro que eu li. Cara, foi muito bom. Vamos fazer uma live um dia sobre livros, né, Angélica? Que a gente já leu. Então, às vezes numa pregação, quando a gente sobe para pregar, a gente já sabe onde que vai acabar. Mas a pessoa não sabe. Então você tem que fazer o mesmo caminho que o Espírito Santo fez contigo para chegar àquela conclusão. Essa é a primeira dica. Segunda dica, já não sei qual foi a ordem que eu falei, conte histórias para ilustrar. Terceira dica, defina seu público-alvo. Qual é o público para quem você vai escrever? Aí isso vai alterar a sua escrita. Quarto, mostre o seu texto para alguém.
de confiança, para ele te dar opiniões sobre o que você escreveu. Quinta dica, ensine conteúdo, mas também, se possível, divirta-se e emocione as pessoas. Tá bom? Vou fechar essa parte das 5 dicas com o texto de Isaías 55, 10 e 11, que diz assim: assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, ou seja, a chuva não volta, aquela água da chuva não volta a ser nuvem de novo, sem que regue a terra e fecunde, e faça brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Amém? A palavra que sair da sua caneta, a palavra que sair do seu teclado, a palavra que sair da sua boca. O Senhor fala, não voltará para mim vazia. Ou seja, ela volta, a palavra que sai, ela volta igual a água, ela volta para ser chuva de novo. Só que ela não volta sem fruto. Ela fará o que me apraz, o que eu tenho prazer, e ela prosperará naquilo que eu a designei. A palavra sai da boca de Deus, a palavra sai da sua boca, sai da sua caneta, sai do seu teclado, e não volta para você sem fazer o propósito que te dá prazer, o propósito de prosperar, porque ela é a palavra de Deus. Então ela vai e ela prospera naquilo para o qual ela foi enviada, e ela volta para você. Amém, gente? Então, que você libere os teus escritos, as suas peças de teatro, as suas poesias, as suas pregações, as suas aulas, que você organize tudo, senta lá no seu computador. Eu tenho meus escritos aqui organizados, né? Já comecei a escrever o 3º, estou indo para o 4º livro, já escrevi o 3º e o 4º, agora é só questão do tempo de Deus para começar a publicar. Então, organize seus escritos, comece a se preparar para aquilo que Deus tem para você. Vou responder mais 2 perguntas que me fizeram, tá bom? Nesse tempinho final, que eu acho que eu ainda tenho aí 10 minutinhos, vou responder mais 2 perguntas que me fizeram. E Camila, se tiver mais alguém que tenha, porque muitos comentários aqui eu não consegui ler, alguns eu consegui, fiquei feliz de ter tanta gente assistindo. Mas se teve alguma pergunta aqui que eu não peguei, traz para mim, Mila, que eu vou tentar responder. Vou responder 2 que me fizeram pelo Instagram mais cedo, eu já vim para cá preparado para elas. A primeira, como acabar com a insegurança? Olha essa. Talvez seja o teu caso, né? Pergunta da Mayara Ramos. Como acabar com a insegurança? É claro que para responder tua pergunta eu orei, eu falei, Senhor, como acabar com a insegurança, né? Quem está assistindo essa live é porque quer escrever, é porque quer cumprir o chamado de Deus também nessa área. Mas às vezes fica muito inseguro. Primeiro, gente, vamos tentar identificar a raiz dessa insegurança. Eu li alguns livros sobre redação escolar. Eu posso dizer para você que a redação, como ela é trabalhada às vezes na escola, na nossa formação foi assim, a redação, às vezes ela produz um texto artificial. O que é um texto artificial? O professor, ele diz para a turma, faça uma redação como foram suas férias. Faz uma redação aí, um passeio inesquecível. E o aluno na escola, você também já deve ter feito isso, você faz um texto para o professor ler. Então por isso que alguns escritores dizem que esse tipo de exercício é um exercício artificial, porque aquele aluno ele não tem preocupação em divertir, em emocionar, em dar o seu melhor. Ele está escrevendo para ser avaliado. E o pior, a maioria das vezes, ele tem medo de ser corrigido, tem medo do erro. E nós, às vezes, por causa do medo do erro, vem essa insegurança que a Mayara perguntou aqui. O medo da folha em branco. Eu fiz pós-graduação, gente. Tinha colegas que falavam isso. Às vezes a gente na faculdade, na pós, a gente tem vergonha de escrever, vergonha de mostrar o nosso texto. Então, graças a Deus, na escola que eu trabalho, a gente tem desenvolvido, por exemplo, um dos projetos que é incentivar o aluno a escrever um livro para ser publicado. Olha que legal, o aluno escrever um livro para ser publicado. Por quê? Aí você tem um texto que não é artificial, porque ele não está escrevendo para o professor. Ele está escrevendo para que as pessoas o leiam. Então, se você puder exercitar isso com seus filhos, na sua escola, se você é professor, de repente, se você não puder publicar o livro do aluno, faz um blog, coloca na internet, faz um e-book, faz um mural na escola e pendura as redações, porque aí você quebra a artificialidade do texto, porque ele não está escrevendo mais para ser avaliado, ele está escrevendo para que outras pessoas leiam. Então ele está se apropriando de uma ferramenta de comunicação.
né? Ele está pensando no público-alvo dele, vai ficar exposto lá no pátio da escola, as pessoas vão ver. Então ele vai fazer algo pensando em mostrar o texto dele, não ter mais vergonha de mostrar o seu texto. Quantas pessoas a gente vê no Facebook, né, gente, que só compartilham coisas, mas não escrevem o seu próprio texto, não são autorais. Elas só copiam e colam. Nós estamos vivendo, às vezes, uma geração, acho que alguém mencionou isso, né, sobre a digitalização, uma geração do Ctrl-C, Ctrl-V. Né? E quando não é o Ctrl-C, Ctrl-V literal, às vezes é um Ctrl-C, Ctrl-V de ideias, que só replica o que ouviu de outro, mas não constrói, não organiza o seu próprio pensamento. Então, para acabar com essa insegurança, eu quero ministrar algumas coisas a vocês. Toda árvore, ela dá um fruto que é para outra pessoa. Então, o seu fruto, Hugo, Cíntia, Rochelle, a gente está esperando, Micaele, pessoas que já têm, que eu sei que tem coisas escritas, e tem muitos outros, eu tenho certeza, Leila. O seu fruto é para alimentar outra pessoa. Uma árvore nunca dá o fruto para ela. A árvore ela dá sombra e ela dá fruto para o outro. Então não fique inseguro, porque aquilo que você está fazendo hoje vai ser bênção para outro amanhã. Às vezes a gente tem parte dessa insegurança porque a gente pensa assim, poxa, Felipe escreveu lá Discipulado e Maturidade, mas será que ele já não pensa alguma coisa diferente do que ele escreveu ali? Provavelmente. Mas sabe por quê? E aí deixa eu te dar uma boa notícia. Nós estamos melhorando a cada dia. Isso é uma coisa muito boa. Né? É muito bom que hoje eu leio uma coisa de 2 anos e eu possa olhar e pensar, poxa, eu evoluí. Eu já não penso mais assim. Eu penso que eu avancei. Nós estamos melhorando a cada dia e isso é bom. Triste é você fazer uma produção artística, escrita e passar o tempo e você pensar assim, aquele foi o meu melhor trabalho, agora eu não produzo mais nada assim. Né? Que bom que eu posso olhar para trás e falar, não, eu acho que isso aqui podia ser melhor. Então, o que eu quero dizer é, se nós ficarmos sempre revisando nossos textos, escuta isso, se eu ficar sempre revisando meu texto, achando que ele nunca está pronto, achando que ele nunca está acabado, que ele nunca está completo, você nunca vai alcançar ninguém. Então, o livro, gente, escuta isso, o livro é uma fotografia. Ele registra um momento da sua vida. Né? É um momento seu. Tem uma pregação muito boa da pastora Thalita Pereira, que ela fala o seguinte, nós estamos no meio do caminho. Deus nos tirou de um lugar e Deus está nos levando para outro lugar. Enquanto isso, nós estamos no meio do caminho. Mas o meu meio do caminho ajuda quem está começando no caminho. Amém? Que isso seja revelação para você. O seu meio do caminho é uma bênção para quem está no início do caminho. Então, às vezes a gente está no meio do caminho e fala, não vou publicar porque eu estou no meio do caminho, porque eu ainda não sei o que fulano de tal sabe, é o que o pregador fulano sabe. Eu poderia pensar, poxa, o que eu vou fazer live? Tem tanta live boa aí. Eu tinha que ficar quieto, eu tinha que calar minha boca, tem muita gente boa aí. Isso passa na minha cabeça. Você poderia estar assistindo a live do Subirá, a live do Thiago Brunet, a live de tanta gente, pastor Francisco Nicolau, amo ver, tanta gente boa. Mas eu acho que o meu meio do caminho pode abençoar. Eu não estou lá, eu não estou nesse lugar dessas pessoas, mas o meu meio do caminho pode abençoar quem está começando no caminho. Então, o seu meio do caminho pode ser uma bênção, pode destravar o início do caminho de alguém. Amém? Então, o livro é uma foto desse momento seu. Então, bate a foto e depois você vai melhorando, tá certo? Nós estamos melhorando. Alguém disse certa vez que feito é melhor do que perfeito. Existe um serviço que precisa ser feito, a obra do reino precisa ser feita. E às vezes a gente quer fazer tudo tão perfeito, e eu sou assim também, que aí às vezes a gente não faz nada. Porque eu poderia ficar pensando, eu tenho que fazer um vídeo. Eu pensava assim, eu tenho que editar, eu tenho que saber botar música de fundo, eu tenho que colocar vinheta, eu tenho que fazer uma abertura. Rapaz, eu vou fazer uma live com o celular aqui na minha frente e vou abençoar pessoas, entendeu? Se depois você quiser se somar a mim e fazer a edição dos meus vídeos, eu agradeço, vai ser muito bom. Mas às vezes a gente quer fazer um negócio tão maravilhoso, com um microfone, com luz. Olha aqui a minha luz, entendeu? Aqui, um abajur. Então, às vezes a gente quer fazer um negócio tão sofisticado e a gente não faz nada.
Eu quero te encorajar. Você vai revisar o seu texto? Você foi encorajado por essa live? Vai lá, revisa. Mas não fica revisando eternamente não, meu irmão. Se Deus falar publica, publica. E publicar não é só com a minha editora, não. Você pode fazer um e-book. Depois em outra live eu explico formas de você tornar aquilo que Deus te deu público. Eu fazer um post para o Face, fazer um blog na internet, fazer um canal no YouTube. Aquilo que Deus te deu, tornar público. A árvore ela não dá fruto para ela dá fruto para os outros. Outra coisa que causa muita insegurança, estou fechando, tá? As pessoas têm muito medo da crítica. Por exemplo, eu estou aqui, eu fico nervoso falando com vocês, eu fico pensando, será que alguém está me achando um bobo? Será que alguém vai achar que foi fraco de conteúdo? Enfim, passa essas coisas na cabeça da gente, não passa na sua cabeça antes de fazer algo? Mas o Espírito Santo falou para mim essa frase, eu quero compartilhar com você. Quando você é humilde, as pessoas são generosas com você. Amém? Quando alguém é muito arrogante, se eu começasse essa live aqui e falasse, olha, meus conhecimentos acadêmicos, eu tenho título disso, título daquilo, pós de não sei o que, e parará, parará. Quando alguém é muito arrogante, essa pessoa dá uma tropeçada, erra o nome de um autor, a galera cai na crítica, não é verdade? Mas eu tenho observado que quando a gente se coloca com humildade, as pessoas são muito generosas. Então, se eu errei, eu posso ter errado uma concordância aqui falando com você, esqueci, tropecei, né? Mas quando a gente é humilde, às vezes a gente faz uma citação errada e alguém vem, olha, não é bem isso não, e tal. Quando você se coloca com humildade com as pessoas são generosas com você. Então eu estou aqui sendo muito franco com vocês, sendo muito tranquilo para admitir se eu estiver falando alguma coisa errada. Se tudo que você ouviu aqui é besteira, joga fora, não assiste mais. Mas eu quero dizer isso que eu aprendi para mim, eu quero passar para você. Se você for humilde, você lançou o seu livro, mas você lançou seu livro com simplicidade. Irmão, isso aqui é uma revelação de Deus que eu recebi para mim, quero compartilhar com vocês. Se for para abençoar a vida de vocês, recebam, comprem. Quando você se coloca com humildade, em vez de você chegar, olha, esse aqui é o meu livro, você tem que seguir isso aqui que eu falei. Dependendo da forma como você se coloca, você ganha ou você trava o coração das pessoas em relação a isso, tá? Então, quando você é humilde, não tenha medo da crítica. Eu espero ter destravado você em relação a essa insegurança. Eu posso testemunhar como as pessoas são generosas, sabe? Como as pessoas elas têm paciência comigo. Tem hora que eu falo muito devagar e tem amigo que fala, Felipe, tá muito devagar. Fala mais, dá uma animada a mais. Então, as pessoas me dão conselhos bons, porque eu me coloco na posição de, poxa, me dá o seu retorno, me diz o que você está achando. Então, quando você é humilde, as pessoas elas têm paciência contigo. Não tenha medo da crítica. Vamos parar com essa insegurança. Última pergunta. Foi do pastor Cláudio. Eu acho que é só essa que vai dar para responder. Pastor Cláudio ele fez uma pergunta direta ao ponto e eu acho que deve ter a ver com o livro que ele está querendo lançar. Não sei. Ele falou assim, valores para publicar um livro. Valores para publicar um livro. Ótimo isso. Então você assistiu a live, você está ativado, está doido para publicar. Escreve para a gente em particular e a gente vai te orientar aí o caminho e começar uma conversa sobre isso, né? Que é claro, eu não vou poder falar, né, ao vivo. Isso é uma conversa para o particular. Mas uma dica que eu te dou em relação a custo, o custo varia muito de acordo com o tamanho do livro. Quanto mais o livro menor, porque a parte gráfica é a parte mais cara, né? Então um livro menor custa menos, livro maior custa mais. Livro colorido com imagens vai ser mais caro. Livro totalmente preto e branco, o miolo do livro, é mais barato. Então não dá para dar uma resposta assim de primeira, né? É algo que alterna muito. Mas eu digo para você, né? Usa as mídias sociais, usa a internet, publique, torne o seu fruto conhecido das pessoas, o seu fruto saboroso conhecido das pessoas, né? Não fica guardando o seu fruto só para você, o seu fruto é para o próximo. Amém? Queridos, eu acredito que a gente já está avançando aqui no horário. Eu vou encerrar essa transmissão de hoje, porém eu vou pedir que tudo que vocês falaram,
tudo que vocês perguntaram, sugestões, aqui tem mais gente perguntando sobre tamanho de livro, a gente conversa mais. Eu vou pegar tudo que vocês colocaram aqui e eu vou construir uma próxima transmissão. Já vou deixar marcado aqui então, com essas 22 pessoas que eu estou vendo aqui, que estão me assistindo, vou deixar marcado nosso horário, sexta-feira, 9 da noite, tá bom? A gente vai fazer Formando Escritores Cristãos, parte 2. Pode ser que tenha mais, né? Também se eu achar que vamos manter sexta 9 horas, se eu achar que dá para a gente mudar um pouquinho o tema dentro dessa área de linguagem, escrita, pregação, ensino, ofício mestral, você que prega na igreja, ensina na igreja, professores, eu quero trabalhar essa linha de público, tá? Esse é o meu público-alvo. Ministros, pregadores, professores, então sempre sexta-feira 9 horas. A princípio eu estou chamando essa série de Formando Escritores Cristãos. Depois a gente pode começar uma outra série, né, falando sobre outros assuntos dentro desse campo da escrita, da pregação, do ensino. Tá bom, meus queridos? Estou muito aberto para sugestões de vocês, amei a interatividade. Se você quiser me escrever no particular, pelas redes sociais, pode escrever, eu vou tentar responder o mais rápido possível, mas é isso, eu estava com saudade também dessa interação com vocês, amém? Vou terminar então, quero orar, vamos orar junto? Você pode orar comigo? Eu acho que é um passo que eu estou dando, né? Fiquei bem nervoso hoje, que é um passo que eu estou dando para investir um pouco mais nas redes sociais, né? Há um tempo atrás eu fiz muitas lives, mas eu sinto que eu preciso trabalhar de uma forma mais sistemática, mais ousada, mais contínua no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E eu sinto que eu estou sentindo o mesmo nervoso que eu senti quando eu comecei a pregar, quando eu lancei meu primeiro livro, e agora porque eu acho que chegou o tempo de eu utilizar as redes sociais de uma forma mais forte. Então eu queria orar junto com você. Pai, eu oro por esse ministro de Cristo, por essa professora, por esse professor, por esse poeta, por esse escritor de teatro, por essa pessoa que está me ouvindo agora. E eu creio que eles têm coisas nos seus computadores, eles têm papéis, eles têm anotações. E eu peço, Pai, que o Senhor abra as gavetas dessas pessoas e faça com que esses sonhos se realizem, Pai. Que o teu povo saiba se manifestar, que o teu povo saiba publicar obras que abençoem, que venham saciar a fome de pessoas nesse tempo. Pessoas que precisam tanto de uma palavra que emocione, que console, que exorte, que edifique. Então, Pai, usa-nos nesse tempo, que aquilo que eu estou aprendendo no meio do caminho eu possa ensinar aqueles que estão vindo no caminho. Usa essas mídias, Pai. Eu te consagro o meu Instagram, eu te consagro o meu Facebook, Pai, para que sirva somente a uma motivação: abençoar pessoas, formar novos ministros, formar novos escritores, ver essas pessoas realizando os teus sonhos. Então, usa essa transmissão para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, envia esse vídeo aí, que vai daqui a pouco estar disponível no Facebook e no Instagram, envia para os seus amigos também. Quem sabe a gente não vai ter aí muito texto para ler, muita gente escrevendo para a glória de Deus. Estou feliz, gente. Amém. Beijo e até sexta que vem, 9 horas. Vou fechar aqui. Abraço, queridos. Tchau, tchau.